Vamos. Ótimo. Aê, entramos. Deixa eu só conferir aqui. Se entramos. Ótimo. Aê, entramos. Muito bem. Boa. Vamos lá, então. Estou aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol, da Full Sail University, e a gente está fazendo uma série de lives que, no geral, a gente faz com a Super Cinema, mas hoje a Super Cinema acabou não conseguindo participar, então a gente está fazendo diretamente aqui pela nossa página do Face. E eu estou hoje com o Lucas Medeiros é empreendedor, é educador, fundador da ZVR, uma produtora criativa que utiliza design e tecnologias imersivas e o audiovisual para transformar pessoas, marcas e empresas. E a nosso objetivo hoje é, no mínimo, sair daqui entendendo o que é tecnologia imersiva e qual é o impacto que tecnologias imersivas podem causar nas pessoas, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, de momento digital, né? Então, boa noite, Lucas, obrigada por você estar aqui com a gente. E conta pra gente um pouquinho, acho que é legal, como a gente vai falar de tecnologia imersiva, isso meio parece às vezes um palavrão, assim, para quem nunca ouviu, acho que era legal um pouco você contar de onde você vem, qual é o teu background e como é que você entrou nessa área de tecnologias imersivas, para daí a gente poder te perguntar o que raios é tecnologia imersiva. Oi, Carol, tudo bom? Queria agradecer aí você ter chamado para esse evento online, né? Fico muito feliz aqui da gente estar participando de mais uma live com vocês. Até com a Full Sail, né? Que já é uma parceria de algum certo tempo, né? E o meu background, né? Na verdade, eu tinha uma outra empresa, eu comecei novo, assim, a empreender. E é engraçado porque eu tive uma fábrica por muito tempo de grampos e clipes, né? Eu abri quando eu tinha 19 anos. E aí uma coisa que me chamava a atenção sempre foi estudar tecnologia, era uma coisa que ficava secundária na minha vida, mas sempre tive muito interesse. E aí quando eu fui para São Francisco, né, estudar Design Thinking e estava num momento de empreendendo lá com uma outra empresa de educação, com algumas pessoas da universidade comigo, e foi muito legal que a gente começou a entrar em contato com essas tecnologias. Isso era lá para 2016, né? Eu lembro que a Google estava lançando o Google Cardboard, que era uma tecnologia, um device, né? Um aparelho de VR que você conseguia fazer com uma caixa de pizza, né? Então, eles disponibilizaram aquilo free, né? Então era de graça e você podia cortar, recortar e montar o seu aparelhinho lá que enfiava o celular, virava um conteúdo de realidade virtual, né? Eu fiquei muito encantado com aquilo, principalmente porque eu sempre pensei assim na tecnologia como algo acessível, né? Para mim, quando a gente fala de tecnologia e que ela não chega para todo mundo, eu fico sempre com o pé atrás, assim, porque eu acredito que ela fica um pouco limitada, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, nossa, que ideia sensacional, né? Eu vou, então, vou fabricar isso na minha empresa, lá na fábrica, porque como era uma coisa super simples para as outras pessoas, eu pensei em fazer um teste e vender isso na internet, né? E falei, vou vender nas periferias, levar um pouco de tecnologia para outros lugares que elas não chegam. E aí foi um grande desafio, assim, porque o meu primeiro cliente foi a Omelete, o grupo Omelete, né? E aí a gente disponibilizou no Omelete Box, que é um produto do grupo Omelete, para quem não sabe, é um canal que fala sobre entretenimento, cinema. E foi até, acho que daí que a gente se conheceu, né, Carol? Até estava lembrando agora. Eu ia falar disso, eu estava esperando para te falar, porque eu recebi a caixa da Omelete, porque a gente participou da Comic Con e tal, eles mandaram uma caixa, e aí tinha um óculos, um cardboard super bacana, e aí eu falei, nossa, a gente precisa fazer um desse para Full Sail, e a gente foi atrás da Zoe Virtual, e daí que a gente se conheceu. Isso, até tinha um nome bem, a ZVR no começo era Zóio Virtual, né, porque a gente acreditava que aquilo tinha que ter um apelo social, assim, tinha que chegar nas pontas, né, então
foi aí que a gente, logo de primeira, assim, a gente vendeu um protótipo para eles, né? A gente mostrou o protótipo, falou, a gente pretende entregar isso. E logo o primeiro pedido foram 5.000 peças, assim, então foi uma coisa... Eu tinha produzido umas 10 só, assim, na vida toda, acabei tendo que produzir 5.000, foi no lançamento da Comic Con, então foi uma coisa super corrida, foi uma loucura mesmo, assim. A gente ficou super satisfeito, assim, com o que a gente conseguiu entregar em tão pouco tempo. Só que, assim, o grande trigger, assim, que veio para mim nesse primeiro tentativa de querer levar isso para trazer isso para o Brasil, trazer para o mainstream, assim, foi que as pessoas não se conectavam muito com o conteúdo, assim, né? Então, aí quando você começa a pensar em realidade virtual, você vai precisar pensar no conteúdo que você vai mostrar para as pessoas. E o que mais me impactou, assim, é como as pessoas não se, né, principalmente das periferias, elas não se conectavam, sabe, com o fundo do mar, com o espaço espacial, umas coisas muito além do mundo deles, né? Então a gente pensou, nossa, tem que trazer conteúdo, então a gente vai ter que criar conteúdo, porque não tem como, o conteúdo que está vindo de fora não conversa com o público que a gente quer falar, não conversa com os brasileiros, e aí isso tornou a conversa um pouco diferente. Paralelo a isso, eu acho que tem um TED que, assim, quem não assistiu ainda, eu acho que é uma coisa que tem que ser assistido, assim, para quem quer pensar em trabalhar com VR, para quem se interessa, que é do Chris Milk, né, que ele fala sobre o VR como uma máquina de empatia, né, porque ele tem a capacidade de colocar a gente em outras, realmente colocar, né, a gente dentro de outros, em outro ambiente, sobre outro ponto de vista, né, então quando você vai criar o VR, quando você vai começar a pensar nesse mercado, você vai começar a entender que a forma como a gente conta história, tudo é muito diferente do cinema normal ou de outras plataformas, né? Então, assim, isso seduziu bastante a gente, assim, lá da ZVR, a gente começou a produzir conteúdo, e aí a história foi desenrolando, a gente fez um desfile no Fashion Week, começou a produzir coisas que tinham mais a nossa cara, né? A gente trabalhou, fez por Emicida, fez o lançamento da Carol Conká do CD, fazendo backstage, assim, mostrando como foi feito todo o projeto, carnaval, coisas que tinham mais a cara do Brasil, né? Então, e eu acho que isso é mais a cara da ZVR, assim, né? Fala um pouquinho mais, então, Lucas, que a gente está falando dos trabalhos que você fez e das pessoas com quem você trabalhou. Conta um pouco do que é tecnologia imersiva. Quais são os tipos de tecnologia imersivas que estão disponíveis e como eles funcionam? Quando a gente fala de tecnologias imersivas, a gente fala em XR, né? Que na verdade, uma soma de três tecnologias, assim, três grandes tecnologias, que é a realidade virtual, que foi por onde eu entrei, assim, que é aquela tecnologia que você entra num ambiente que ele não existe, né? Então, você coloca um óculos, geralmente, daí podia ser o Google Cardboard, mas hoje já temos tecnologias bem mais avançadas, como o HTC Vive, o Oculus Rift, o Oculus Quest, a linha, né, da Oculus, que foi comprada pelo Facebook, e então a gente pode ter essa ampla gama de tecnologia, mas de uma maneira geral, né, ela representa, assim, essa possibilidade de você estar em um outro ambiente. A realidade aumentada, né, a gente vê muito isso no mobile. Então, quando você abre o seu Instagram lá e começa a traquear o seu rosto e você consegue fazer uma modelagem ali. Então, é uma camada de digital, né, que você coloca através da sua câmera do seu celular ou nessas tipo de modelagem, né. O Pokémon GO também foi embora não tivesse todas as características do AR, eu acho que foi um primeiro grande ponto, assim, para o marco, assim, de popularização, que teve, assim, foi impressionante, tirou a Nintendo do buraco, eles conseguiram, logo na primeira semana, nos primeiros meses, já mais de 50 milhões de usuários na plataforma, então,
a realidade aumentada, assim, ficou muito evidente no Pokémon GO, que quem já usou sabe bem do que eu tô falando. E o que o pessoal ficou um pouco confuso, que era com as tecnologias, assim, né, que é chamada de realidade mista, né, então não é nem a realidade virtual, nem a realidade aumentada, mas é aquele óculos que você coloca e você entra numa outra dimensão. Então, assim, ela é muito pouco difundida ainda pelo custo dos equipamentos, mas ele é o Magic Leap, que a Full Sail usa muito, o HoloLens da Microsoft, que já está na segunda edição, e aí a ideia é você coloca um óculos e você é meio Homem de Ferro, assim, sabe? Você consegue enxergar e consegue interagir com o mundo em outra plataforma. Eu tive a oportunidade em dezembro, quando eu fui com meu filho, de colocar, eu nem sei se eu comentei com você, a gente tem um momento lá que de boas-vindas e tal, que tem um monte de aparelho, e aí a gente pode experimentar. E tinha, além dos óculos normais, né, que a gente está mais acostumado de VR, tinha o Magic Leap e eu usei pela primeira vez. Eu fiquei 10 minutos para conseguir, porque você está enxergando, mas você projeta, né? Os hologramas, e até o menu é projetado, e eu não conseguia, e o meu filho de 10 anos botou, e em 2 segundos ele já estava lá brincando e projetando, ensinando. É engraçado, né, que esse pessoal mais jovem, eles acho que já vêm, e eu nem sou tão fora, né, eu estou acostumada com uma quantidade de, pelo menos, realidade virtual, né? Então, resumindo, realidade virtual, que é a que a gente põe o óculos e não enxerga mais nada, né? Só enxerga o ambiente do óculos. A realidade aumentada, que acho que o melhor exemplo é o exemplo que você deu, né? Do Pokémon, que você enxerga coisas, geralmente através de um aplicativo, com o celular. E a realidade mista, que você põe o óculos e você, diferente da realidade virtual, que te cobre o mundo, né? A realidade mista, ela te mostra o mundo, mas ela projeta coisas. É isso? É isso mesmo. Acho que o que vale ressaltar também que você falou, já entrando assim, mas esse motion sickness, né? Que muita gente, até um estigma assim da realidade virtual eu tenho tontura, eu não gosto desses óculos porque eles me deixam tonto. Eles vieram muito de pessoas que tiveram uma primeira experiência ruim, ou através de um celular, né, do Google Cardboard, que realmente, dependendo da experiência, você ficava zureta lá, é uma coisa bem complexa, assim, e tendência mesmo, assim, de que os jovens sofrem muito menos com isso, assim, até eu também, que não sou também muito velho, para mim é um desafio, assim, passar muito tempo na realidade virtual, mesmo com os aparelhos, assim, eu tenho o Oculus Quest, né, o Oculus Rift também, e assim, depois de um certo tempo eu sinto uma necessidade de tirá-lo, assim, então, e os jovens eu percebo que eles têm um nível de engajamento, uma velocidade de adaptação mesmo a qualidade do movimento mesmo, assim, sabe, que é impressionante, assim, então, quando a gente expõe isso em feira, quando vai para algum lugar, você vai, é uma tendência, assim, ver sempre os jovens, assim, como o seu filho, uma vez a gente montou lá no IEC, Verdade. né, e, quando viu, tava ele lá mexendo em tudo, ensinando todo mundo, porque ele não tinha qualquer tipo de dificuldade, né. E não Então, fica zonzo, né, gente? não fica zonzo. Isso só o óculos, quando mistura o óculos com a cadeira que mexe, nossa, daí Nossa. 1 minuto eu já saio zoada. Agora, dentro desse universo de Covid, Lucas, que a gente está com o maior tato, assim, nessas lives, tentando abrir a cabeça um dos outros, né, nos ajudando com vivências, com conhecimento, respeitando muito, né, não olhando para esse momento e falando, nossa, quantas oportunidades, mas olhando para esse momento e falando, como é que eu me reinvento e depois essa reinvenção me permite continuar no mercado, né? A gente tem visto muito, tá todo mundo digital, a questão das lives que estão acontecendo, galera jogando muito, conectada pela internet, e a gente tem falado
em várias calls sobre a possibilidade do próximo passo da live que a gente imagina que poderia vir através das tecnologias imersivas. Como é que você vê essa? Você acha que isso é uma possibilidade, é uma tendência? Como é que está a questão de custo de equipamento? E principalmente, quem é a pessoa que consegue programar em realidade virtual? Isso é para qualquer um? É uma tecnologia acessível? Como que funciona? Uhum. São bem complexos. Várias perguntas. Várias perguntas, né? Acho que em primeiro lugar é realmente assim, essa questão, quando você fala de oportunidade, é difícil a gente falar em oportunidade num momento de transição tão rápida, né? A gente acompanha, através de qualquer tecnologia, a velocidade assim, de propagação, a velocidade como as coisas têm mudado ao longo dos anos. Mas é uma coisa que a gente nunca viu, a gente nunca passou por um cenário onde a mudança ela é tão constante e tão imediata, assim, né? Então, se por um lado ela abre portas, abre mercados, você pode pensar de primeiro momento que AR, XR pode ser útil para uma empresa. A gente está enxergando as empresas em um momento também de internalizar, de tentar colocar a casinha em ordem, de tentar fazer as coisas operacionais rodarem para aí começarem a expandir, né? Eu acho que até é um momento bem complicado, assim. A gente tem acompanhado pelo mercado, assim, que ele é muito... O mercado de tecnologias exponenciais, ele sempre foi, assim, desde que surgiu, algo que, com previsões, assim, absurdas, sabe? A gente vê crescimentos exponenciais como... é um mercado que vai crescer 500%, e aí sempre, assim, é sempre difícil, assim, você confiar muito nas previsões, mas o que é fato é que ele sempre cresceu de maneira exponencial, ele sempre cresceu de uma forma muito rápida. Então, eu acho que o que abre de espaço são infinitas as possibilidades, mas acho que o primeiro passo vai precisar mudar o comportamento, né? As pessoas vão precisar entrar num mindset assim de ter coragem, de prototipação. Então existem muitas formas, assim, existem muitos mercados que a gente pode sim colocar uma camada ali de entretenimento, uma camada assim de realidade virtual, de realidade aumentada, para fazer com que ele auxilie, assim, nesse primeiro momento. Acho que é uma coisa que vai vir mais gradativa do que, não, agora em vez de Zoom, a gente vai usar uma plataforma digital em realidade, vamos todo mundo para a realidade virtual, sabe? Acho que ainda não é esse o cenário, assim, sabe? A gente tem alguns eventos acontecendo que são incríveis, assim, né? A gente viu que conseguem se adaptar de uma forma muito rápida. Existem plataformas já hoje, como o Outspace, o Rooming até, do pessoal da Full Sail aí, né, do Chance, que a gente teve o prazer de conhecer. O Facebook tem duas plataformas que são muito legais, que é o Facebook Space, que já é um pouco mais antigo, que você entra com o seu avatar e tem uma interação tanto em realidade virtual, ou você consegue também utilizar ele num aparelho, num HTC Vive, algum aparelho. E também o que o Facebook tem chamado de metaverso, assim, que é o Facebook Horizon, né? Então, assim, ele é impressionante, assim, que eles estão pensando já em Second Life, mas eu acho que isso é muito, é o que eu tô falando, são vários estágios, né? Então, depende muito de qual nível o usuário, ou o cliente, ou a pessoa está dentro da adoção, assim, da plataforma, da adoção da tecnologia em si, assim, porque são vários desafios e cada tecnologia vai resolver um problema de cada mercado, de cada empresa específica, assim. As lives, com certeza, assim, eu acho que para o mercado mainstream, assim, como a gente estava até conversando, elas vieram para ficar, né? Assim, é uma coisa que o pessoal com certeza está gostando muito de participar. Ela possibilita o consumo de qualidade, né? De conteúdos e muitas coisas legais. Então, e dá para trazer isso para
para a realidade virtual, sim, através hoje dessas plataformas, e também, assim, dos eventos que já vão, vai ser necessário, assim, né? Eu estava até, antes da gente começar a live, eu estava te contando que, para mim, o grande marco, assim, de que a coisa estava séria, foi quando eles cancelaram o SXSW há, sei lá, poucas semanas do evento de educação que precede, né? E a gente, a gente da ZVR, quando eu digo, né, que a gente tinha uma experiência programada para apresentar tudo, ficou todo mundo assim sem entender como que seria feito e tal, e ele foi adiado, ainda não tem uma data específica para ele acontecer. Mas eu vi outros eventos assim que tiveram um tempo maior para se planejar, que já estão com outro mindset, já conseguiram. Teve um festival francês de realidade virtual que foi para mim um marco, assim, porque eles registraram 8.500 pessoas numa mesma plataforma, que era como se fosse sei lá, assim, um The Sims que você tipo podia acessar da plataforma que você tivesse, você conseguia assistir as palestras, você conseguia assistir o show que eles fizeram um show de fogos em realidade virtual, eles fizeram rodas de conversas, então assim, ainda acho que é um mercado que tem muito a expandir, assim, a entender as necessidades. Acho que a live ela vai se transformar nesses próximos meses, assim, sabe? Porque não vai ser só um artista cantando. Tem um festival havaiano também que eu gosto muito que o Jack Johnson promoveu. Ele foi incrível, assim, porque ele juntou pessoas do Ed Vedder, isso. o Ben Harper, com gente de todo mundo, assim, e fazendo com qualidade, né, que eu acho que é o importante, e isso, para mim, foi uma coisa, assim, que mostra que vai ser levado para outro patamar, né, então, a gente vê a qualidade dessas plataformas que a gente usa, né, o Zoom, o, o Hangouts, assim, a gente consegue fazer muita coisa, e eu acho que isso é até uma falta ainda que está fazendo na realidade virtual, sabe? A gente ter um Zoom, um Hangouts, algum big player, que não é da noite para o dia que a gente vai construir, assim, não acredito que vai vir de uma startup, assim, acho que falta maiores players, assim, no mercado de realidade virtual para ele se desenvolver ainda mais, para a gente poder ter, por exemplo, um Lollapalooza em VR, assim, sabe? Então, acho que... Quem sabe agora, né? O Lucas, me fala uma coisa. Quando a gente fala de... Me parece, assim, que o mercado da realidade aumentada é o mercado mais fácil de uma empresa pequena entrar. Há muitos anos atrás, eu sempre conto essa história. Há muitos anos atrás, no aniversário do meu filho, um amiguinho deu uma camiseta do Minecraft para ele. Acho que ele tinha 6 anos, alguma coisa assim. E daí, você viu a camiseta do Matheus? Tá, eu vi, já vi, né? E ele, não, você não viu, pai, dá o celular. E foi lá e ligou na frente, e daí ele ficou do lado e os bonequinhos das duas camisetas saíam pelo aplicativo e interagiam, né? E a gente vê vários produtos, assim, cerveja, que o rótulo sai. E eu fui, no fim, atrás desse cara que fez a camiseta, ele até fez uma palestra lá no IEC, e eu fiquei super surpresa que era uma empresa de 2 pessoas, 3 pessoas, e ele montou, ele falou, não, eu vendi a camiseta, e daí eu percebi que, putz, era só fazer o aplicativo, e o meu custo da camiseta e da impressão da camiseta era o mesmo, era o aplicativo que eu precisava fazer, aprendi a fazer. Como é que é isso? É simples assim, desse jeito, ou não? Eu até não respondi a sua última pergunta da outra série de perguntas, que era realmente falar sobre isso, assim, né? Então, sobre como é que a gente faz para oferecer esse tipo de experiência para o nosso consumidor. Eu fico pensando, assim, que quando a gente começou, a gente da ZVR, a gente começou, a ideia era, isso precisava ser acessível, então, eu acho que é um grande mito achar que é caro, que o desenvolvimento é super caro, assim, a gente tem possibilidades de desenvolver isso de maneira acessível para as pequenas empresas, até num nível pessoal, assim. É lógico, a gente está agora no momento de crise econômica, é difícil esperar uma coragem do empreendedor que está com alguma dificuldade, mas por outro lado, se ele tiver coragem, ele pode ter
ele pode sair na frente como alguém que fez alguma coisa diferente, alguém que foi para um lado, para sair do o entendimento da realidade virtual como algo assim da montanha-russa do shopping, assim, sabe? Então, a gente desenvolveu bastante coisa assim para pequenas empresas, assim, até projetos que não deram certo, acho que é legal falar, sabe? Desde cardápio em realidade aumentada, eu já entreguei protótipos, assim, e isso funciona, sabe? Seria uma coisa muito legal de ver isso no mercado. Imagina hoje que o mercado de delivery está aumentando tanto, assim, com a quantidade de entregas. Se você tem um cardápio em realidade aumentada, precisa saber como é que vai chegar o seu produto. E aí, numa parceria com uma empresa que vendia as embalagens, na verdade, para o delivery, a gente conseguiu chegar num orçamento bem justo, assim, uma coisa bem legal, que era... e você vê, é um produto que tem baixo valor agregado. Então, a gente conseguiu entregar uma cotação legal, assim, de conseguir desenvolver um produto de baixo custo para eles desenvolverem esse menu em realidade aumentada. Daria para colocar também nas embalagens, assim, que também eu acho que é um outro mercado gigantesco que está se formando, assim, que é o reuso de embalagem, o plástico, o consumo. Então, daria para transformar a embalagem numa telinha para fazer um jogo, para trazer alguma utilidade de reuso dessa embalagem. Então, a gente já entregou algum desses tipos de projeto, né, que não é para um grande... Falando de restaurante, estou falando de uma fábrica pequena, com 20 funcionários. Então, eu acho que esse é justamente o foco das EVR, não ir para cima dos maiores empresas do mundo. Acho que tem muita gente fazendo isso, a gente já fez projeto grande com a Claro, com o Nubank, mas eu gosto muito quando a gente consegue entregar isso para as empresas menores. E falando de desenvolvimento, assim, é uma plataforma, assim, né, que geralmente a gente tem utilizado, né, que é ou Unity ou Unreal, para realidade aumentada, né, tem o Vuforia, e assim, são plataformas que são possíveis de desenvolvimento. Os nossos desenvolvedores, a maioria deles eu conheci na internet, assim, pesquisando, são pessoas que trabalham freela. A USP tem um laboratório bem legal, que eu acho que inclusive a Samsung que patrocinou. Eu conheci um dos nossos desenvolvedores num evento de lá, um menino super novinho, não tinha nem se formado na faculdade, estava desenvolvendo assim, produtos com muita qualidade em AR, e eu acho que realmente o AR, assim, ele tá... O grande mérito dele é o custo do que você precisa para operar. Então, a partir do momento que você consegue entregar uma experiência legal utilizando apenas um celular, sabe? Isso muda tudo. E o que eu fico pensando é o cadastro do cliente, né? Que você consegue começar a conversar com o teu cliente através desse aplicativo e monitorar o que ele está comprando, o que ele está olhando, né? Ter dados hoje, saber quem é o teu cliente, o que ele está curtindo, eu acho que é uma das coisas mais essenciais, né? E quando você fala de conseguir dados do seu cliente de uma forma que não é nada inoportuna, né? Ele que vai entrar lá no teu aplicativo para poder ter essa experiência. Então, eu sempre fico pensando assim, como negócios pequenos poderiam se beneficiar, mas também como muitas vezes existe esse pensamento de que não, isso não é para mim, isso né, precisa ser mega, tem que ter um super capital, você tem que ser gigante, e não é, né? Porque a gente vê negócios pequenos que conseguem implementar, e acho que essa coisa que você falou do medo, né? De não ter medo de se arriscar e investir um pouquinho, vai ter que investir, mas não é esse valor astronômico, né, que se imagina. Não, realmente, a gente teve projetos assim que a gente conseguiu entregar assim, em valores bem acessíveis mesmo, assim, levando em consideração o custo do produto e tudo mais. A gente sempre faz um projeto pensando no cliente, pensando em dor do cliente, sabe? Porque o que eu acho que assim, a gente precisa começar a entregar mais valor, sabe? Senão não vale a pena programar, não vale a pena todo esse esforço. Então, nesse caso, por exemplo, quando você, do menu, né, quando você começa a olhar e ver que aquilo está entregando valor de verdade para o seu cliente, quando você está pedindo a sua comida e você fala, putz, por que não consigo ver o jeito que ela vai chegar, e ela chega do jeito
você nunca imaginou que ia ser, porque você ia no restaurante, ela tinha outra apresentação, ela tinha uma outra, era tudo diferente. Aí quando chega, você fala, nossa, não era isso que eu queria. E eu acho que quando você começa a entregar valor, assim, é o ponto que as realidades imersivas, elas passam a ser funcionais, assim. É lógico que uma camiseta que sai a bichinha é muito legal, o Instagram a gente se diverte, mas eu gosto muito de trabalhar, assim, nessa resolução desses problemas mais complexos é um salto trabalhar. quântico, né, para as empresas e para os clientes, né, assim, é um pulo muito grande, né, de experiência. É muito grande. E aí a gente vê que é acessível e que eu fico muito... O empreendedor menor, esse microempreendedor, esse cara que tem uma empresa menor, ele precisa se reinventar todo dia, assim. Ele está acostumado, na verdade, eu já tive outras empresas e eu sei, já está acostumado a cenários de incerteza. Então, você precisa ter coragem, sabe, para se jogar, para fazer uma coisa diferente. Então você acaba sendo muito mais criativo, sabe, porque suas decisões, lógico, tem um monte de projeto que a gente às vezes se envergonha de fazer também, sabe, você olha depois e fala, nossa senhora, sabe. Mas faz parte, né? Mas faz parte, sabe, faz tipo, hoje, quando a gente olha o que a gente produzia em realidade virtual em 2016, quando a gente olha tudo parece assim, falando, meu Deus, o que é isso, sabe? Porque avançou tanto a tecnologia, avançou tanto a nossa experiência, que o que a gente fez atrás parece tão, assim, bruto, assim, sabe? Parece uma coisa muito... Mas foi o que fez a gente chegar até onde a gente está. Então, assim, até uma mensagem, né, para os empreendedores que estão vendo a gente, ou para as pessoas que estão pensando em começar a entrar nesse mercado, eu acho que entrem, sabe? Se joguem, porque nunca me esqueço, assim, das pessoas que também incentivaram no começo e falavam, meu, tá passando agora, né? É uma coisa que tá passando agora. Se você deixar para muito depois, quando vier, você não vai ter a vontade, vai parecer uma coisa muito de outro mundo. E eu agradeço por ter entrado nesse começo, assim, ainda está no começo, mas entrem agora, sabe? Porque com a criatividade dá para entregar experiências muito legais. Tá um exemplo só que eu queria deixar, que nosso horário já deve estar estourando. E aí, como eu também gosto muito desses projetos sociais, né? Eu fiz um projeto para o Gerando Falcões, né? Do Eduardo Lira, que é um cara, assim, excepcional, que trabalha nas favelas e ele faz muitos jantares de arrecadação de dinheiro, assim, para levar para os projetos sociais que ele tem nas favelas, em Poá, no Guarujá, tem muitos, são muitos, né? Fundação Lehman ajuda ele e tudo mais. E aí a gente desenvolveu um vídeo em realidade virtual que ele levou para Londres quando ele foi fazer um jantar, assim, com algumas pessoas, né? Alguns jogadores de futebol, uma galera, assim. E foi impressionante o resultado, assim, dessa empatia, porque é muito diferente você ouvir alguém falando um discurso e você mostrar uma realidade e você conseguir colocar as pessoas. Então, assim, não é raro a gente tirar o óculos de alguém e a pessoa tá chorando, ou tá super emocionada, porque acho que é isso, assim. Então, e foi um vídeo super simples, a velocidade, assim, o prazo era super curto, né, o deadline, então a gente filmou em 3 dias e conseguiu entregar uma coisa de qualidade e com um custo, assim, que uma empresa de pequeno porte conseguiria pagar. Então, com criatividade a gente consegue alcançar... Fala teu site, Lucas, para eu colocar aqui, para quem quiser pesquisar. zvr.design e meu e-mail é lucas@roundonline.in. www.zvr.design. E o teu e-mail, peraí que tá indo aqui. Eita, peraí que não foi. Vou escrever aqui para você. Manda para mim. A gente precisa terminar, porque além da gente já ter passado os 30 minutos, eu tenho outra call para fazer. Mas tem uma pergunta aqui do Lucas, dizendo, no caso, ele quer iniciar o negócio dele, como é que ele poderia identificar um diferencial de serviços? Acho que a gente precisaria saber, Douglas, da área, né, que você está. Diferencial, eu acho que é você conhecer muito bem o que você quer resolver, sabe? O problema que você quer resolver. Eu comecei, assim, eu entrei nesse projeto muito com o pensamento do design, né, de human-centered, de você
pensar em resolver o problema de alguém. Se você não tiver, você tem que olhar para o que você está pensando em desenvolver, assim, sei que deve, às vezes, quando a gente está começando, a gente fica com medo de publicar, ou de escrever, ou de falar a nossa super ideia, mas olhar para essa ideia, que com certeza está na sua cabeça já, assim, e pensar como que, o que essa ideia está resolvendo, de fato, o problema das pessoas. Se você fala, nossa, isso me ajudaria, daí você pergunta para alguém, assim, que é mais próximo, a pessoa fala, nossa, isso resolveria minha vida. Aí eu acho que vale a pena ser desenvolvido, vale a pena você ir atrás de investimento, colocar sua energia pessoal de empreendedor. Acho que é a minha dica, assim. Ó, eu publiquei o e-mail do Lucas. Pega o embalo aí, Douglas. Manda um e-mail para o Lucas falando que você acabou de assistir essa live, põe umas ideias. O Lucas é uma das pessoas mais bacanas que eu conheço, tem muita ideia e ideia que vira, que dá para fazer acontecer. Aproveita, tá bom? Lucas, desculpa que nosso tempo deu aqui, adorei a conversa. A gente vai fazer mais um ciclo no mês que vem. Então, se você estiver disponível, vamos te chamar para falar de novo de tecnologias imersivas, porque acho que a gente nem começou, né? Assim, a gente falou muito pouquinho de um universo gigantesco. Então, fica a promessa aqui da gente arrumar uma data agora para maio de novo, para a gente voltar a falar mais disso. Tá bom? Você quer deixar uma mensagem aí, final? Minha mensagem é sempre positiva, assim, da gente olhar para isso como um momento para a gente olhar para o que está acontecendo, olhar para a gente, tirar um tempo também de sair das tecnologias todas, assim, acho que adoro tecnologia, trabalho com isso, mas também se inspirar nas outras coisas que estão aí na vida, que a gente vai conseguir desenvolver melhores projetos. Reconectar com a gente mesmo, né? É isso aí. Beleza, valeu, Lucas, Carol. Muito obrigada, adorei. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.